Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. A graça e a paz, irmãos, amém? Que festa maravilhosa, que festa linda. Estarmos diante da mesa do Senhor essa noite para celebrarmos a morte do Senhor. Queria aproveitar o ensejo que vocês estão de pé, para não cansá-los mais ainda, e ler o texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 27. Primeiros Coríntios capítulo 11, do 23 ao 27. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém. Os irmãos podem tomar o seu assento. Uma honra estar aqui ministrando na primeira Santa Ceia de 2019. Também uma grande responsabilidade. E hoje para mim é uma data especial porque amanhã vai completar um ano que eu e minha família fomos recebidos nesse ministério. E inclusive queria dizer aos pastores, aos obreiros que foram hoje recebidos, fazendo parte do corpo ministerial, e a todos os irmãos que foram recebidos, vou falar por experiência própria. Vocês encontraram uma família, uma grande família. Eu louvo a Deus porque pude fazer amigos aqui, fazer amigos. O pastor Moreira é um pastor, né? Tem uma função de pai. Hoje eu olho o pastor Moreira e lembro de Moisés. Ele disse: não havia homem mais manso na terra. Louvo a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Paulo Cardoso, pastor Nildo. Queria ter a eloquência do pastor Paulo. Pastor Nildo, irmão, eu estou para conhecer alguém que ora tanto. Difícil acompanhar esse homem na oração, viu? Glória a Deus. Deus nos abençoe nessa noite. Queridos, eu queria rápidas palavras, não vou demorar, vou ser bem breve, bem sucinto, mas eu preciso da sua atenção, eu preciso da sua reverência, preciso que você abra sua mente e seu coração para receber aquilo que Deus quer ministrar nos nossos corações. Nós ainda vamos participar da mesa do Senhor. Eu queria ministrar essa noite rapidamente 5 motivos. 5 motivos do porquê você precisa participar da ceia. 5 razões do porquê você precisa participar da ceia do Senhor. Antes de falar desses 5 motivos, rapidinho eu precisava fazer uma explicação muito importante. Em 1517, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele pregou as 95 teses no castelo de Wittenberg, trazendo ali o início do que nós conhecemos como Reforma Protestante.
Martinho Lutero era um monge católico que começou a estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, e ele começou a ver que muita coisa que estava sendo ensinado dentro da igreja católica estava errada, estava contrária à palavra de Deus, principalmente no que diz respeito à salvação, porque era ensinado que as pessoas, para serem salvas, precisavam comprar a sua salvação em dinheiro, precisavam ter os seus pecados perdoados através do pagamento de indulgências. E ele então formulou 95 teses, e no dia 31 de outubro de 1517 pregou na porta do castelo de Wittenberg e disse assim: a partir de agora nós vamos ter uma pregação diferente do que é pregado na igreja católica. Só que, como Martinho Lutero ele vinha de uma raiz católica, muitos ensinamentos que eram ensinados lá dentro ele trouxe com ele. E um desses ensinamentos era a respeito da Santa Ceia. Por exemplo, Martinho Lutero acreditava, ele cria na doutrina da transubstanciação. O que é a doutrina da transubstanciação? Ele acreditava que quando nós oramos pelo pão e quando nós oramos pelo suco, eles se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Eles acreditam isso. Ele acreditava nisso. A igreja católica até hoje ensina isso, que quando oramos pelo pão e pelo suco, eles se transformam de forma literal e física no corpo e no sangue. Quando Martinho Lutero ele fez as 95 teses e pregou lá no castelo de Wittenberg, tinha um homem na França que nessa época tinha 8 anos de idade. Ele chamava-se João Calvino. E João Calvino aceitou a Cristo, também fez um seminário para ser padre, mas em algum momento ele se converteu a Jesus e ele começou a estudar a palavra de Deus. E em 1536, João Calvino lançou um livro chamado As Institutas da Religião Cristã. Pode passar, tá para frente. As Institutas da Religião Cristã, onde ele traz, no mesmo ano que ele escreveu esse livro, ele foi para Genebra, na Suíça, começar lá uma obra, começar um ministério, e ele traz algumas doutrinas. A maioria das doutrinas de Calvino estão nesse livro, e a doutrina que Calvino acreditava e ensinava com respeito à Santa Ceia é de que o pão e o suco não se transformam no corpo de Cristo nem no sangue de Jesus. Eles são apenas símbolos, eles são apenas representações. O pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco. E por muitos e muitos anos, luteranos e calvinistas discutiram a respeito da Santa Ceia. Os luteranos diziam: é carne. Os calvinistas diziam: é pão. Os luteranos diziam: é sangue. Os calvinistas diziam: é suco. Por muitos e muitos anos houve essa discussão. Mas no ano de 1851, um inglês convertido, era advogado, recebeu o chamado de Deus, se entregou a Cristo e começou um grande avivamento na Inglaterra. Ele era conhecido como o pregador do avivamento, e ele escreveu um livro chamado Teologia Sistemática. Ele chamava-se Charles Finney. Ele pôs fim a essa discussão. O grande problema é o seguinte: Calvino dizia que pelo pão e o suco serem apenas símbolos, eles não tinham nenhuma ação no mundo espiritual. Eles eram apenas pão e suco, eram apenas símbolos, era uma representação. A mesma coisa de você pegar uma foto sua, é um símbolo seu, uma representação sua, mas não tem poder nenhum, não tem efeito nenhum. Assim Calvino ensinava. O
Diz ao contrário, o apóstolo Paulo, que se você tomar a ceia de forma indigna, você traz para si condenação, você afeta a sua vida no mundo espiritual. Ou seja, pão e suco não podem ser apenas símbolos, porque eles trazem uma ação no mundo espiritual. E Paulo ainda diz, e por causa disso, por causa de muitas pessoas tomando a ceia de forma indigna, tem muitos no meio da igreja fracos, muitos doentes e muitos que já dormem. Charles Finney explica o seguinte, que quando nós oramos pelo pão e oramos pelo suco, eles ganham os elementos espirituais do corpo e do sangue de Cristo. Eles ganham os elementos espirituais. É por isso que Paulo ensina a seriedade na hora de participar da ceia. Ele fala, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não discernindo, não tendo discernimento do quão sério é isso. Então quando nós oramos pelo pão, oramos pelo suco, eles ganham os elementos espirituais do corpo e do sangue de Cristo. E isso traz efeitos no mundo espiritual. Condenação para quem toma indignamente. E o que é tomar indignamente? Eu vou falar rapidinho. Tomar indignamente é tomar a Santa Ceia na prática do pecado. O que nos torna indignos diante de Deus é a prática do pecado. Por isso eu faço um alerta a você que está aqui essa noite. Como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Aqui dentro da igreja, todo mundo é crente. Todo mundo é santo, todo mundo é salvo. Mas você é que sabe como está a tua condição diante de Deus. Por isso Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Mas eu tenho um recado para você. O apóstolo João fala assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado diante de Deus. E eu aprendi que existem 3 tipos de confissão. Estava nem na mensagem isso aqui. 3 tipos de confissão. Primeira confissão é a confissão particular. Quando você comete um pecado, ou quando você está na prática de algum pecado, e você conversa com Deus de forma sincera, e você fala, Senhor, olha como está a minha situação. Senhor, eu estou com esse problema. Eu fiz isso, eu pratiquei isso, eu menti, não sei. Você fala, confessa para Deus aquilo que você fez. Isso é uma confissão pessoal. Segundo tipo de confissão é a confissão particular. Sabe o que é a confissão particular? É quando você peca não contra Deus, mas você peca contra alguém. E aí não adianta você pedir perdão a Deus. Você precisa pedir perdão para essa pessoa. Você precisa procurar essa pessoa. Jesus disse assim, se você vieres ofertar, e quando chegar, você se lembrar que você precisa se reconciliar com alguém, não entregue a tua oferta. Deixa ela de lado, vai lá, se reconcilia, depois vem e entrega a tua oferta. Senão Deus não vai receber. Aí eu te pergunto, se nós não somos dignos de trazer uma oferta, quando estamos com problemas de ressentimento, mágoa, de relacionamento com alguém, quanto mais participar da ceia.
Você precisa procurar a pessoa e se reconciliar com ela. Terceiro tipo de confissão: primeira pessoal, segunda particular, a terceira chama-se confissão pública. E quando nós falamos pública, não significa que você precisa ir diante da igreja e falar o teu pecado. Mas existem pecados tão graves que você precisa procurar o teu líder espiritual, o teu pastor, e abrir a sua vida para ele e falar: pastor, eu estou com esse problema, me ajuda. Pastor, eu estou com esse problema, eu traí a minha esposa, eu traí meu marido, eu estou com um problema de pornografia, eu estou com um vício de masturbação. Pastor, eu estou com determinado problema nessas áreas, eu preciso de ajuda. Você precisa confessar para o teu pastor, para o teu líder, os teus problemas, as tuas culpas. Tiago 5:16, não me falha a memória, fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então você precisa procurar ajuda. Confissão pública. Mas vamos lá, 5 motivos porque você precisa participar da ceia. Primeiro motivo: porque participar da ceia reafirma a sua comunhão com Deus. Participar da ceia reafirma a sua comunhão com Deus. Olha o que diz João, capítulo 6, versículo 56. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Isso fala de comunhão. Quando você come o pão, quando você toma o suco, você está afirmando a sua comunhão com Deus. Aquele é um momento seu. É intransferível. É igual senha de banco, sabe? É intransferível. É pessoal, é seu. É o seu momento de comunhão com Deus. Você está participando da mesa do Senhor. Você está dizendo: Senhor, mais um mês eu venci, mais um mês na tua presença. Senhor, foi difícil o ano de 2018, mas eu cheguei em 2019. Estou aqui, Senhor, para a primeira ceia do ano. Você afirma a sua comunhão com Deus. Estava num culto de Santa Ceia. Estava uma cena um pouco inusitada. O pastor ministrando, e o pastor viu um juiz da cidade e um ex-assaltante que estava no culto, que foi condenado por aquele juiz a 7 anos de prisão. E lá na cadeia ali aceitou a Cristo, se converteu, tinha ganhado a liberdade, tinha cumprido o seu papel com a sociedade, e agora estavam os dois no culto. O assaltante, o ex-assaltante e o juiz. E o pastor ficou observando aquela cena. No momento da ceia, aquele irmão, o ex-assaltante, pegou o pão e dobrou o joelho no chão. E o pastor olhou na face, no semblante daquele homem, a gratidão por ter sido salvo, por ter sido encontrado por Deus, pela graça de Deus. E quando terminou o culto, no momento de comunhão, as pessoas se cumprimentando e indo embora, o pastor cumprimentou o juiz. E o juiz olhou para o pastor e disse: pastor, como Deus é lindo. E o pastor disse: é verdade. E o juiz disse assim: Deus salvou um grande pecador. E o pastor disse: é verdade. Ele até ajoelhou. E o juiz falou: mas de quem você está pensando que eu estou falando? Eu estou falando de mim. E o pastor tomou um susto com a reação e disse assim: o juiz falou assim: pastor,
Aquele homem, ele sabia o quanto ele precisava da graça e da misericórdia e do perdão de Deus pelos atos que ele fez. Mas o juiz falou, eu nasci numa família abastada, fiz faculdade em Oxford, me formei em direito, fiz advocacia, exerci como advogado e me tornei juiz. Eu me achava melhor do que as pessoas, e só a graça de Deus para me convencer de que eu sou um pecador. Talvez mais do que aquele homem que estava ajoelhado. Só a graça de Deus para me convencer de que eu sou um grande pecador e que preciso do perdão e da graça de Deus. Participar da ceia reafirma a sua comunhão com Deus. Segundo motivo do porquê você precisa participar da ceia, é porque participar da ceia nos fortalece e dá vida. Olha só, se participar da ceia indignamente causa fraqueza, doença e morte espiritual, está entre vós, por causa disso, muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Então, se participar da ceia indignamente causa fraqueza espiritual, doença e morte espiritual, participar da ceia de forma digna é o oposto. Nos traz renovação de forças, fortalecimento espiritual. Olha o que diz João. Jesus disse, João 6:56. Muda o slide para mim. João 6:56. Fui mais rápido aqui. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Versículo 53. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não tereis vida em vós mesmos. Por isso que você precisa participar da ceia. Porque a ceia traz fortalecimento espiritual, traz vida, saúde física. Quem sabe o Senhor não pode te curar essa noite, quando você participar da ceia. Saúde física, vida. Terceiro lugar, você precisa participar da ceia, porque participar da ceia é parte da sua salvação. É parte da sua salvação. João 6:54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não é que precisamos participar da ceia para sermos salvos, mas participamos da ceia porque somos salvos. É um sinal de que temos comunhão com Deus, estamos com a nossa consciência tranquila diante de Deus, estamos com a nossa vida na presença do Senhor, lutando contra o pecado, lutando para nos manter santos. Então você precisa participar da ceia, porque ela é parte da sua salvação. Quarto lugar, vou para o final. Você precisa participar da ceia, porque participar da ceia é uma forma de se pregar o Evangelho. Paulo disse assim: portanto, porque quando comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha.
Então, todas as vezes que nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos anunciando: Jesus morreu na cruz para perdoar os pecados. Jesus morreu na cruz para ganhar a salvação para nós. Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Nós estamos anunciando a morte do Senhor até Jesus voltar. Aleluia. Quando nós participamos da ceia, estamos declarando que Ele morreu por nós. E em último lugar, eu já vou passar o microfone a quem de direito. Precisamos participar da ceia, porque a ceia nos relembra da promessa que um dia participaremos dela no céu. Peraí, segura aí. Olha só. Jesus disse assim: eu não beberei mais do fruto da vide, até tomar convosco no reino de meu Pai. Ele fez uma promessa, dizendo: olha, quando nós estivermos juntos no reino, nós vamos participar da mesa. E eu vi a cantora Joyce, quando estava aqui ministrando, falando que o Senhor vai nos servir a ceia. E uma vez alguém me perguntou assim: pastor, eu já vi o senhor falando em alguma pregação que Jesus vai nos servir a ceia, mas isso não está na Bíblia, que Jesus vai servir a ceia para nós? Se eu te disser que está, olha que diz Lucas 12:37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Os fará sentar à mesa e chegando-se os servirá. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Quantos aqui vão participar da ceia? Nas mansões celestiais. Nós vamos participar. Meu irmão, se aqui há uma festa tão grandiosa e tão linda como essa, imagina na glória, nas bodas do Cordeiro, com a igreja reunida no mundo inteiro, os santos do Antigo Testamento, os discípulos, os apóstolos, aqueles que foram martirizados, o apóstolo Paulo sentado na mesa, e você vai estar lá sentado junto com eles. Mas quem vai te servir não vão ser os diáconos da igreja Ágape, vai ser o próprio Senhor. É por isso que você precisa participar da ceia. É por isso que não deixe de participar da mesa do Senhor. Que Cristo Jesus vos abençoe. Eu agradeço a oportunidade.